boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkinização para vocês. Assunto, como sempre, gente, importantíssimo, super convidada hoje. A gente vai falar aí sobre rastreabilidade, inovação, sustentabilidade na cadeia de suprimentos e como a tecnologia blockchain pode aí transformar de fato a forma como os bens são produzidos, transportados e chegam ao consumidor final. Para isso, gente, chamamos uma super convidada, Bárbara Elis, que é engenheira de produção com uma trajetória aí super importante nas áreas de operações, logística, supply chain. Ela atuou aí como professora universitária, né, engenheira de produção, pesquisadora na Escola Politécnica da USP e hoje é consultora sênior de supply chain. Bárbara, obrigada por estar aqui com a gente hoje para a gente falar sobre esse assunto que é extremamente importante. Obrigada, Flávia. Obrigada, time da LIC, pelo convite. Vamos lá! Para começar, Bárbara, antes da gente entrar de fato no assunto, a gente tem costume de pedir pro pessoal se apresentar. Então, se apresenta, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente, conta um pouquinho da tua história acadêmica, profissional aí pro pessoal conhecer você. Claro. Então, eu sou engenheira de produção de formação, atuei um período na indústria no início da minha carreira. Em seguida, fui para pesquisa, trabalhei na academia, universidade, coordenação, como professora. Fiz mestrado, meu mestrado foi em engenharia de transportes no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. Doutorado em engenharia de produção na USP. Tenho um MBA em gestão de projetos. Atualmente, eu atuo como consultora, né? Então, a minha trajetória, eu percebo que ela tem um pouco de mescla, de combinação da teoria com a prática. Então, eu gosto muito do conhecimento, né? Me enveredei por essa vertente de conhecimento, academia, professora, para compartilhar conhecimento. E tem também da prática, que é colocar em prática o conhecimento. A própria engenharia de produção, atuando na indústria, né, durante 7 anos, atuando na consultoria, onde a gente realmente transforma a teoria em prática. Essa é a minha trajetória. Então, eu gosto de combinar o conhecimento com a prática. A gente falou aí sobre cadeia de suprimento, mas eu acredito que talvez muita gente não saiba o que é. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que seria isso, qual que é o conceito, quais as áreas que esse setor abrange. Explica pra gente. Então, como você falou, conceito. Vamos desmembrar essa expressão, tá, Flávia? Então, eu tenho cadeia de suprimentos. Quando eu falo em cadeia, eu estou falando de uma série de elos, né, ou agentes, ou fatos que acontecem em sucessão. Então, eles estão interligados. Então, eu tenho uma série de elos interligados e eles estão interligados pelo quê? Pelo suprimento. Então, um está suprindo o outro, tá? Então, eu tenho um conjunto de empresas, né, falando em linguagem organizacional, eu tenho um conjunto de empresas que estão envolvidas desde a fabricação, a extração de um produto na fonte, até esse produto chegar no consumidor final. Tá? Então, por exemplo, olhando para uma montadora de veículos, tá? Então, eu olho para uma montadora de veículos aqui, ela é meu foco. A montadora precisa comprar uma chapa de aço para moldar a porta do carro. Ela vai comprar essa chapa de aço de uma siderúrgica, tá bom? A siderúrgica, para fabricar o aço, ela precisa de diversas matérias-primas e uma das principais é o minério de ferro. Então, a siderúrgica vai adquirir esse minério de ferro de uma mineradora. A mineradora, para funcionar, ela tem, tá? Então, ela tem os fornecedores de peças, de produtos. Então, olhando, a gente tem essas empresas que fazem parte da cadeia de suprimentos do veículo, por exemplo. E a montadora, depois que ela monta, tem que fazer esse veículo chegar no consumidor final. Então, tem concessionário e consumidor final. Então, são essas empresas que são envolvidas, né, nos processos de fabricação, produção e disponibilização de um produto até o consumidor final. E você perguntou em qual setor? Todos os setores fazem parte, né, tem a sua cadeia de suprimentos. Toda empresa tem a sua cadeia de suprimentos. Ela precisa de alguém fornecer algo para ela funcionar. Excelente explicação mesmo. E o que te despertou, assim, o que fez você despertar esse interesse por esse setor? Como que isso te levou até, de fato, a blockchain, né? Que a gente vai falar muito sobre essa tecnologia hoje. Na minha primeira empresa, Flávia, onde eu trabalhei, atuando como engenheira de produção, em determinado momento, o meu foco foi planejar e programar a produção. E, eventualmente, tinha falta de uma matéria-prima muito importante nessa indústria que eu trabalhava. Então, aquilo, faltava matéria-prima, impactava o planejamento que a gente fez, a produção e, consequentemente, a entrega e cumprimento do prazo com o cliente. Então, internamente, eu percebi que precisava ficar orquestrado e harmônico. O meu planejamento tinha que estar em sintonia com quem fazia o pedido de matéria-prima. Ajustamos internamente, só que ainda assim, às vezes, faltava. Então, a gente percebeu que não adianta ter uma sintonia interna,
se eu não tenho uma sintonia com o meu parceiro que fornece aquela matéria-prima que é super importante para mim? Então, começou a ficar muito visível que a gente não conseguiu o resultado sozinho como empresa. Tá? Inclusive, tem um autor muito interessante, Henrique Corrêa. Ele comenta que hoje em dia a competição não é de empresa com empresa, é entre cadeias de suprimentos. Porque não adianta você ser uma empresa excelente, fabricação com qualidade, entrega no prazo, tenta entregar no prazo, mas se os seus parceiros não estão pensando de forma igual, né? Se o seu parceiro atrasa na entrega de um produto... Acaba te impactando, né? Exato. Então, eu percebi que sozinha a empresa não funcionava. Então, tinha que estar tudo orquestrado. Então, a gente precisei, né, desenvolver uma visão meio que do todo para entender como a gente atuava ali, como eu poderia firmar uma parceria sólida com o fornecedor dessa matéria-prima que era tão importante. Então, foi esse o ponto, tá? Que me fez olhar para a cadeia de suprimentos como algo estratégico, né, para aquele negócio. E sobre como o blockchain chegou em um congresso de engenharia de produção, eu assisti uma palestra sobre blockchain em cadeia de suprimentos, um case. Isso foi em 2019, Flávia. Eu achei demais aquela tecnologia. Eu falei, o que é isso? Primeiro, blockchain, que é isso, né? Nome esquisito. Então, fui assistir a palestra para entender que nome esquisito era aquele. E para mim fez todo sentido quando eu entendi que são nós, múltiplos participantes, cadeia de suprimentos também tem múltiplos participantes. Fluxo de informação ou fluxo financeiro, cadeia de suprimentos também tem fluxo de informação e fluxo financeiro. Eu falei, deve ter algum match aí, gente. Tem alguma coisa que eles têm em comum. E foi exatamente essa palestra que me fez querer pesquisar sobre isso. E foi o projeto de pesquisa do meu doutorado. Então, em 2020, eu comecei o doutorado pesquisando sobre esse tema. Que legal, que legal. Porque daí quando você entende, isso é uma das coisas, né? Eu comecei a estudar blockchain em 2019 também. E aí quando você entende, de fato, como a tecnologia funciona, todos os benefícios que ela pode trazer, isso te vira uma chavinha e você vê realmente o verdadeiro potencial do mercado. Até comentei já em outros podcasts aqui, eu não lembro se foi em 2019 mesmo ou começo de 2020, que o presidente da China começou a pedir para as indústrias utilizarem a tecnologia blockchain pelo seu potencial. E até no dia, assim, eu lembro que o preço do Bitcoin, enfim, de outras criptomoedas subiram. Aí ele voltou e falou assim, não tô falando sobre criptomoeda, tô falando sobre blockchain. Então, tô falando sobre a tecnologia. E você vê realmente o verdadeiro potencial e o que a tecnologia pode fazer, né? Você comentou aí sobre tua pesquisa de doutorado. Você poderia falar um pouquinho sobre a sua pesquisa aí? Qual que foi a pergunta central do teu estudo? Quais resultados você teve? Conta pra gente. Claro, Flávia. Eu investiguei a pré-adoção, tá? Então, eu olhei para as empresas que têm a intenção de adotar e complementei com um olhar para empresas brasileiras que já adotaram. Mas o foco principal é a pré-adoção. Então, a pergunta de pesquisa foi a seguinte: quais componentes da transação e da colaboração em cadeia de suprimentos influenciam na intenção de adotar a tecnologia blockchain? Então, quando eu olho para a transação, uma base teórica, economia dos custos de transação, a teoria que eu utilizei para esse ponto, eu olhei a incerteza do ambiente onde está acontecendo a transação e olhei para a especificidade do ativo que é transacionado. E com colaboração, eu trouxe o componente de confiança interorganizacional, compartilhamento de riscos e objetivos em comum. E também acrescentei uma outra teoria que ela já é bem pavimentada, consolidada, em relação à adoção de tecnologias, tá? De modo geral. Então, essa outra teoria, ela traz alguns fatores, como expectativa de desempenho, expectativa de esforço na implementação, influência social. E o que a gente... Qual foi a conclusão, né? Quais foram os principais insights? Os dois principais pontos que apresentaram significância, tá, para a intenção de uma empresa adotar foram expectativa de desempenho, ou seja, uma empresa pensa em adotar se ela perceber que aquela tecnologia pode melhorar, trazer um benefício no desempenho de algumas tarefas ou funções dentro da organização, ou seja, como pode essa tecnologia pode melhorar, me ajudar a ser mais produtivo, melhorar a eficiência. E o segundo ponto foi condições facilitadoras. Condições facilitadoras a gente entende como ter um ambiente que já facilita a implantação da tecnologia. Por exemplo, um apoio da alta gestão. Tem empresas que trabalham com inovação aberta. Eu quero investir em uma tecnologia. Vamos tentar a blockchain para ver, né? Um segundo ponto, ter uma plataforma
algo semi-pronto, que a empresa já consiga conciliar, né? Conectar com os sistemas já existentes, sabe? Então, a empresa não está pensando, tá, eu preciso instalar blockchain, eu tenho que mudar toda a minha realidade sistêmica para instalar essa tecnologia, que eu nem sei o que ela, né, pode fazer. Como faço isso, por onde começo, né? Exato. Então, esses foram os principais insights, tá? Do que leva, do que motiva. A expectativa de desempenho, as condições facilitadoras. E quando eu olhei para as empresas que já adotaram, foi interessante porque elas citaram, né, que elas perceberam uma facilidade na conciliação de informações, um compartilhamento maior de informações, maior transparência, uma facilidade na conciliação de informações, como eu disse, e a questão da automatização dos smart contracts, eles também citaram isso como um benefício. Informações mais precisas, né? Assim, até quando a gente fala, já conversei com algumas pessoas aqui, de falar que quando não utiliza a tecnologia blockchain, às vezes algumas informações chegam totalmente diferentes das outras e tudo mais. Então a blockchain, ela traz isso, ela ajuda a não ter ruídos, né? A ter informações mais precisas, fora a redução de custo, que a gente comenta muito. Então, enfim, diversos benefícios, né, de fato. E, Bárbara, me conta uma coisa. A gente fala, né, até comentei do presidente da China, quando a gente fala em blockchain, muita gente ainda acaba associando a criptomoeda, né? Mas como você poderia explicar, de fato, o funcionamento da tecnologia blockchain dentro dessa logística que você está falando de uma cadeia de suprimento? Ótimo. Primeiro vamos olhar para as características da tecnologia, tá, Flávia? Então, eu tenho lá registros imutáveis, tem smart contracts, tem informações que ficam distribuídas entre os participantes, tá? E agora, a gente vai lembrar que em uma cadeia de suprimentos eu tenho diversos participantes, vários processos e fluxos de informação financeiro, tá? E de produto acontecendo entre esses participantes. Então, quando eu olho, né, para as atividades da cadeia, dos processos da cadeia de suprimentos, eu tenho que levantar um olhar crítico no seguinte sentido: em quais processos da minha cadeia de suprimentos eu tenho informações tão importantes que valem a pena armazenar de forma imutável? Tá? Quais informações eu preciso reportar para uma auditoria externa para eu obter determinada certificação? Ou então para eu mostrar que eu atendo determinada regulamentação? Qual ação sistêmica, né, tem que ser tomada quando eu recebo essas informações? Então, essas e outras perguntas a gente faz olhando para a cadeia de suprimentos para a gente entender em que ponto o blockchain pode ser implantado para agregar valor, né, estratégico àquele processo, tá? Àquela cadeia. Me diz uma outra coisa, Bárbara. Quando a gente fala em blockchain, quais os problemas, assim, você vê que a tecnologia de fato ajuda a resolver dentro desse setor? Dentro da cadeia de suprimentos, né? Isso, Boa. Eu elenco 3, tá, Flávia? Então, eu tenho falta de visibilidade, tá? Então, o problema de falta de visibilidade, ele é solucionado com blockchain. Falta de transparência, tá? E morosidade na verificação e conciliação de informação. Então, vamos lá. A visibilidade em uma cadeia de suprimentos, ela diz respeito a você enxergar o que acontece em outros elos da sua cadeia. Como eu disse, uma empresa não está sozinha na cadeia, né? Ela é encadeada. Então, tem outros elos, outros participantes. E eu dependo desses outros participantes. E o que acontece com um dos participantes, muitas vezes me afeta. Então, a visibilidade significa você conseguir enxergar o que acontece em outro elo da sua cadeia de suprimentos. Você enxerga a informação, quando acontece e onde acontece. Tá? Isso é visibilidade. Transparência já diz respeito ao compartilhamento de informação. Então, transparência é uma empresa estar disposta a compartilhar informação com outros elos da sua cadeia. Então, esses dois pontos, falta de transparência e falta de visibilidade, a gente consegue cobrir com as características da tecnologia, né? A gente tem registros imutáveis, eu tenho registros compartilhados com todos os elos e eu consigo cobrir isso com a tecnologia blockchain. Então, ela permite, né, que eu registre tudo de forma imutável, acessível, né, e auditável. E eu consigo ver que determinado participante cumpriu o que era esperado para ele cumprir em determinada etapa dentro da minha cadeia de suprimentos, tá bom? E quando eu falo de morosidade, tá, na verificação e na conciliação de informações, as características, né, os dois pilares que nos ajudam a contornar esse problema são os mecanismos de consenso e os smart contracts, né? Quando eu olho para os mecanismos de consenso me dando uma garantia de dados íntegros e os smart contracts me dando uma garantia de que as regras que foram estabelecidas
foram cumpridas, então eu consigo cobrir a questão da morosidade na conciliação e verificação de informações. Você comentou dos smart contracts, né, os contratos inteligentes. Como de fato, assim, você consegue explicar pro pessoal que está ouvindo a gente, como de fato o uso desses contratos inteligentes, ele acaba automatizando processos dentro desse setor, como de pagamentos, validações de entrega? Claro. Então, os contratos inteligentes, né, são regras estabelecidas que se auto-executam quando encontram condições que as satisfaçam, tá? Ok, vamos para a siderúrgica, que eu dei o exemplo lá no início. Então, imagina que essa siderúrgica, ela tem um contrato, né, estabelece um contrato de perdas e ganhos com um dos seus fornecedores. Pode ser o fornecedor de minério, que eu dei o exemplo, tá bom? Então, um contrato de perdas e ganhos, de forma resumida, a gente define condições, parâmetros, né, do produto que está sendo comercializado e, por exemplo, eu quero receber um minério com um teor de ferro no mínimo 95% e vou pagar por ele $100 a tonelada. Então, quando o teor de ferro for igual ou maior que 95, o valor da tonelada é $100. Tá? Então, então, tanto o fornecedor quanto a siderúrgica, vamos considerar que eles estão no ambiente de uma plataforma baseada em blockchain. Tá? Então, a siderúrgica coloca o pedido com essas condições. O fornecedor, ele declara que recebeu o pedido, ele informa as condições do minério em cada entrega. Tá? Cada entrega, então, eu tenho placa de caminhão, eu tenho condições químicas e físicas do minério que saiu, tá, da minha mineradora. Por outro lado, quando chega o produto, a empresa faz alguma conferência amostral da qualidade daquele minério. Então, eu também registro ali condições, características químicas e físicas do minério na hora que ele chegou, quantidade que chegou. Utilizando dispositivos IoT, eu consigo capturar a quantidade de minério que foi utilizado na minha produção, tá? Então, ao final de um período, Flávia, as empresas precisam fazer conciliação dessas informações para definir, tá, quanto que eu tenho de pagar? Uma vez o minério veio 95% ao teor, outro deu algum problema que ele veio com 80%, e aí eu tive que usar mais minério na minha produção. Então, eu tenho diversas informações ao final de um período, tá, que precisam ser conciliadas. E conciliação dessas informações não é simples, tá? Não é um processo simples fazer a conciliação de informações. Então, quando eu utilizo uma plataforma baseada em blockchain, eu insiro todas as regras de negócio na plataforma. Os smart contracts fazem a automatização dessa conciliação, tá, de informações. Tem um caso que eu vou trazer de exemplo para vocês, de uma conciliação não em uma mineradora e uma siderúrgica, não foi nesse contexto, tá, em outro contexto, que reduziu 99,4% o tempo que a empresa levava para fazer a conciliação de informações. Então, é um exemplo de uso do benefício dos smart contracts, né, para tornar mais eficiente processos que acontecem em cadeia de suprimentos. E até você falou de empresas, cita pra gente, assim, a gente vê várias empresas, assim, aqui no Brasil, no exterior, que utiliza a blockchain justamente para gerenciar a sua cadeia de suprimento. Você consegue citar algumas empresas, assim, que foram pioneiras nesse segmento? Alguma que você achou que se destacou? Cita pra gente aí alguns casos. Tem 2 casos que eu gosto muito, vou compartilhar com vocês. Tem outros também, vou citar. O primeiro é o da Xbox, da Microsoft. Esse foi o que eu comentei, que teve uma melhoria de 99,4%. Vou explicar. Blockchain foi utilizada para gerenciar direitos e royalties dos jogos que eram compartilhados na plataforma do Xbox. Então, pensa o seguinte, Xbox é utilizado em todo mundo e eu tenho produtores de jogos em todo mundo. Então, depois de um determinado período, eu, enquanto produtor, falo assim, Xbox, quantas pessoas fizeram download do meu jogo? Quanto que eu tenho que receber? O que está acontecendo aí, tá? Então, antes de usar blockchain, o gerenciamento de direitos e desses royalties era feito em planilhas, tá? E manualmente. Então, se eu solicitasse, né, para a Microsoft esse levantamento, eu esperava até 45 dias para ter esse resultado, tá? Esse retorno da Microsoft. Depois que eles passaram a adotar uma plataforma baseada em blockchain, essas informações de gerenciamento ficam disponíveis em 4 minutos. Então, de 45 dias, usando o minuto como unidade de medida, eu tenho 64.800 minutos. Então, eu saí de 64.800 minutos para 4 minutos. É a melhoria de 99,4% que eu te falei. Um segundo caso que eu adoro é o caso da Hackify, tá? Hackify, esses 2 casos que eu tô comentando são casos públicos, tá? Hackify é uma plataforma baseada em blockchain da Eletrobras de Furnas, tá? Utilizada por Furnas, para emitir certificados de energia renovável. Então, uma empresa que utiliza energia limpa, tá? Então, a empresa,
utiliza a plataforma para adquirir esses tokens, tá, de energia renovável. Então, os tokens são comprovantes oficiais que a empresa utiliza energia limpa em seus processos. E ela utiliza essa informação para fazer o abatimento de emissões indiretas de CO2, tá? Então, esse é um caso que eu gosto muito e que eu considero promissor, porque a tokenização da informação da energia, por isso que eu comentei que é importante saber que tipo de informação que circula ali na sua cadeia. Então, aqui eu estou falando da cadeia de fornecimento de energia elétrica, tá? Então, é um caso promissor em que a tokenização daquela informação virou um ativo digital com valor de mercado. E um valor de mercado que tem uma utilidade regulatória. Esse caso, eu adoro pensar nele. E aí, quando a gente fala, né, de casos promissores, pensa em casos promissores. Para mim, o que se destaca, tá, como caso promissor, são todos os processos que exigem auditoria, tá? Todos os processos em que a rastreabilidade vai agregar um valor para mim, vai me permitir a rastreabilidade, a transparência, o uso dos smart contracts, né? Vai me permitir atuar com conformidade regulatória, tá? Vai me permitir evidenciar de forma eficiente que eu cumpro determinadas regulações, sabe? Muito legal. Eu lembro, tinha supermercados, agora eu não lembro quais, assim, que também utilizavam blockchain para todo o rastreio aí de produtos. É de fato muito interessante e contribui muito. Você tem pesquisado bastante sobre a questão da energia fotovoltaica, né? A gente queria falar sobre isso com você também. Como a tecnologia blockchain, ela pode de fato ajudar a gerenciar esse excedente de energia fotovoltaica dentro aí de uma cadeia de suprimentos ou de um ecossistema energético. Explica mais sobre isso pra gente. Ótimo, Flávia, tá. Então, eu uso o blockchain nesse caso, né? Ela permite registrar de maneira imutável, tá? Informações de geração e consumo de energia que são capturados por dispositivos IoT. Então, você pode perceber que sempre vai estar ali blockchain com dispositivos IoT, porque os dispositivos IoT são uma fonte confiável de informação. Então, esses dados são armazenados na blockchain e, através dos contratos inteligentes, né, eu consigo capturar as informações de rastreabilidade, ter transparência e garantir segurança. Está na troca de energia, que acontece entre os prosumidores e as distribuidoras. E a gente fala prosumidores porque é quem produz e consome a energia. Tá? Então, a pessoa que produz a energia, ela consome, e o excedente, ela disponibiliza para a distribuidora. Tá? Então, isso tudo fica registrado de forma imutável, acessível e auditável, né, como a gente conhece. Então, além disso, esse registro facilita o controle desses créditos excedentes, tá, de energia. Também, o que a gente pode ter? O registro, por ser imutável, auditável, acessível, ele evita fraudes. Eu posso conseguir fazer uma análise preditiva de demanda, previsão de oferta e demanda de energia, considerando o histórico, tá, de fornecimento. Posso também analisar a qualidade daquela energia. Então, eu sempre falo que é a gente saber utilizar de forma estratégica as informações que circulam na cadeia, tá? Isso é muito importante. Tem uma questão, né, Bárbara, que a gente tá falando muito sobre a tecnologia blockchain e realmente é uma tecnologia muito incrível, mas a gente ainda vê, assim, que existe, parece uma barreira para adoção da tecnologia, de fato. Tem empresas ainda que, não sei se tem um receio, enfim. O que você acha, assim, na tua visão, que falta, de fato, para essa tecnologia ganhar atração no mercado de supply chain? Você acha que é uma questão cultural, educacional? Você acha que é regulatória, técnica? Qual que é a tua visão em relação a isso? Boa, Flávia. Olha, eu elencaria três motivos que eu acho que ainda não está em massa. O primeiro deles é o desconhecimento do potencial dessa tecnologia. Eu não sei se o fato dela ser difícil, talvez, de explicar, difícil de entender. Quando começou, primeiro as pessoas confundiram com criptomoeda, né? Acharam que Bitcoin e blockchain era a mesma coisa. Então, você precisa ter um letramento aí. E quem é o tomador de decisão, ele não necessariamente está interessado no que é aquela tecnologia. Eu quero saber o que isso agrega de valor no meu negócio, o que eu vou obter de resultado disso e retorno. Tá? Então, o primeiro ponto é desconhecimento do potencial estratégico, tático e operacional dessa tecnologia. Ou seja, como
essa tecnologia pode me ajudar a alcançar objetivos a longo prazo? Tá? Então, uma empresa que não consegue responder isso, ela não vai enxergar um valor, tá, nessa tecnologia. Como eu posso inserir essa tecnologia no meu processo? Quem não consegue responder isso, tá, também não vai ter um interesse mínimo em saber o que ela pode fazer por aquele negócio. O segundo ponto que eu coloco como um entrave seria a interoperabilidade. Então, o que é a interoperabilidade? Ela é o fato de diferentes blockchains, e aqui eu tenho interoperabilidade entre blockchains e entre a blockchain e o sistema da empresa, tá? Então, interoperabilidade é o fato de diferentes blockchains se comunicarem de maneira fluida e padronizada, posso dizer assim. Ou a blockchain se comunicar de maneira fluida e padronizada com o sistema da empresa, tá? Então, em questão de blockchains diferentes, tem um desafio de interoperabilidade, sim. Tá? Mas quando eu falo de blockchain para o sistema da empresa, eu já tenho blockchains que fazem essa interoperabilidade de forma mais fluida e suave, tá? Então, ela é um entrave, mas totalmente transponível, tá? É uma barreira totalmente transponível a interoperabilidade. E o terceiro ponto, que eu acho muito importante, é a maturidade digital. Então, o que é a maturidade digital? É a empresa, ela ter sistemas que compartilham a informação de maneira íntegra e confiável, tá? Quando a gente decide implantar blockchain em seja um fornecedor e a empresa principal, né, nem que seja para fazer uma POC, é importante que a gente tenha sistemas confiáveis que vão subir a informação íntegra e confiável no sistema da blockchain. Porque tem uma expressão que a gente conhece muito, que é garbage in, garbage out. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão. Então, o que significa? O lixo que entra é o lixo que sai. Se eu subir com a informação errada, blockchain não vai fazer mágica e transformar aquilo na informação esperada, sabe? Que tem que ser. Então, a gente precisa garantir que os provedores da informação que vão fazer parte ali daquela cadeia tenha uma maturidade digital mínima suficiente para subir informações confiáveis e íntegras, tá? Na plataforma. Então, para mim, são esses 3 pontos. E exige muito conhecimento, né? Eu acho que, assim, educação... A gente, pelo menos, trabalha aqui no podcast buscando realmente educar pessoas, educar empresas, para as pessoas, de fato, entenderem o potencial da tecnologia blockchain. A gente tem até o descomplique.com.br, que a gente fala muito sobre a tecnologia, benefícios, smart contracts. A gente traz muito isso para, de fato, empresas, pessoas entenderem o verdadeiro benefício, saber como utilizar, enfim. Isso é extremamente importante mesmo. Agora eu queria... Flávia, pode deixa eu falar. fazer um adendo sobre o uso, né, de blockchain em cadeia de suprimentos. Tem 2 textos que eu escrevi e eu quero saber se a gente pode deixar compartilhado com o pessoal depois. Super pode. O Aqui pode primeiro, tudo, pode falar tudo. o primeiro, eu vou deixar o link, tá, com vocês, e a gente coloca aqui. Tá. O primeiro fala sobre blockchain em cadeia de suprimentos, foi um dos primeiros que eu escrevi lá no início do doutorado, e ele ainda é atual, não é um artigo científico, é um textinho de LinkedIn, com uma leitura rápida. E a pergunta é justamente, blockchain e supply chain, só apenas rimam ou realmente combinam? É algo nesse sentido. Então, eu faço uma análise de pontos que eu entendo que tem que ser considerados para adotar blockchain e supply chain. Esse é o primeiro. E o segundo foi um capítulo de livro escrito junto com a Embrapa, onde a gente analisou o potencial de uso da blockchain no programa de descarbonização do governo RenovaBio. Eu gosto muito dessa ideia. Como eu disse, para mim, faz parte do promissor, né, de uso promissor da tecnologia blockchain, quando eu utilizo para evidenciar o cumprimento de conformidade regulatória, tá? Então, eu vou deixar os links desses 2 textos aqui, para quem tiver interesse, tá? Desde que a gente coloca, se alguém for ver no YouTube, a gente já coloca na descrição e o pessoal também já coloca nas outras plataformas aí da forma que der pra divulgar pro pessoal ler, né? Até porque a primeira você falou que é curtinha ali, o pessoal gosta quando é curtinho assim, dá pra entender tudo, isso é muito bom. Agora eu queria falar com você, a gente tá falando muito das empresas, da tecnologia. Quando a gente olha, assim, pra realidade prática das empresas, a gente vê que os desafios costumam estar aí na integração com sistemas existentes, né? O que você tem observado em relação aí à compatibilidade entre soluções blockchain e os sistemas de gestão tradicionais aí que a gente tem? Existem blockchains que elas já foram, tá, desenhadas, desenvolvidas, vamos dizer assim, olhando para essa compatibilidade, tá? Tem algumas sim, outras não. Então, a questão da interoperabilidade, essa compatibilidade com sistemas de empresa, como eu comentei antes, ele é uma barreira, mas transponível, tá? Eu vejo a interoperabilidade mais como uma barreira entre blockchains.
tá? Agora, entre blockchain e sistema de empresa é uma barreira transponível, principalmente porque tem soluções baseadas em blockchains que elas já vêm com uma plataforma semi-pronta, que tem uma forma, né, de conectar, e desenvolve-se APIs muito fácil para conectar com o sistema da empresa para buscar aquela informação. Então, conectar blockchain de soluções, de plataformas semi-prontas, tá? Que a gente vê blockchain de mercado, com os sistemas das empresas, eu entendo que é um desafio menor, tá? O que eu vejo mais, a interoperabilidade entre blockchains, eu vejo como um desafio maior, tá? Porque as empresas que estão trazendo soluções baseadas em blockchain, elas já estão sabendo disso. Elas já sabem disso. Então, ela não vai trazer uma solução que não tem como implantar. Então, ela traz uma solução que já tem formas de adequar, né, com o sistema mais facilmente. A gente está falando de empresas, a gente falou aqui de empresas grandes, usando tecnologia blockchain, mas vamos supor que tem alguém escutando a gente aqui, pô, eu sou dono de uma pequena empresa, mas eu queria adotar o uso da tecnologia, porque eu acho que a tecnologia vai me ajudar, vai me ajudar a ter até mais lucro na empresa. O que você acha que tem de obstáculo para as pequenas empresas utilizarem, implementarem o uso da tecnologia blockchain? Você acha que o custo é um fator decisivo? O que de fato aí essas empresas têm de obstáculo? O custo a gente vê, sim, que aparenta ser um fator decisivo, tá, Flávia? Mas tem que lembrar que ele é diluído entre os participantes, tá? Da cadeia. Então, também a gente desculpa, o investimento através do ganho de eficiência, tá? Devido à automatização. E aí, quando você fala o que pode ser o entrave para as pequenas empresas, né? Só o custo, eu imagino que a maturidade digital das pequenas empresas, tá? Porque eu comentei sobre maturidade digital, né? Eu acho importante que as empresas participantes tenham sistemas que gerem informações íntegras e confiáveis para subir na plataforma. Então, para mim, esses são os dois pontos. Mas voltando a falar do custo, né? Quando a gente olha para plataformas semi-prontas, né? Que já existem soluções de plataformas semi-prontas que para customizar a necessidade da empresa, eu entendo que é por aí, né? Olhar para a plataforma baseada em blockchain como um software as a service, entendeu? Que a gente faz o uso de computação na nuvem para poder utilizar essa plataforma, porque dá viabiliza um armazenamento maior de dados, né? Uma escalabilidade maior. Então, eu sugiro que essas empresas, né, pensem na maturidade digital e procurem uma plataforma semi-pronta para poder fazer alguns ajustes. E, Bárbara, você acredita, porque agora a gente está vendo várias tecnologias bombando, então a gente vê blockchain, a gente vê todo mundo falando de inteligência artificial, você comentou sobre a internet das coisas, você acredita que essa combinação entre blockchain, internet das coisas, inteligência artificial, ela pode ser a próxima revolução logística? Você consegue explicar esse conceito, como essas tecnologias acabam se conectando? Explica pra gente. Flávia, essa pergunta dá uma aula. Uhum. Eu E preciso você tá dizer. dando uma aula, eu tô amando, assim, de verdade. Bom, Então nossa, essa pode pergunta dar. eu vou usar para a próxima turma, tá? Quando eu for dar aula para a próxima turma, eu vou usar. Porque ela dá para desenvolver no primeiro tempo, dá para ter um intervalo e seguir desenvolvendo no segundo. Você tá me obrigando a responder essa pergunta em alguns minutos, tá? Digna Vamos de lá. uma aula, eu vou responder em minutos. Vamos fazer essa mágica. Vai dar Então certo. vamos lá. Eu acho, sem dúvida, tá? Eu acho que as tecnologias usadas de forma individual ou combinadas, elas têm o potencial para transformar profundamente cadeias de suprimentos e processos logísticos, tá? Você perguntou aí da logística. Eu incluiria, além dessas três que você citou, eu incluiria a automação e a computação na nuvem. Por quê? Primeiro, a logística, como você falou, a gente tem que lembrar o que ela é. Então, ela é uma sequência de atividades, tá? Envolvidas de planejamento, execução e controle para eu levar um produto, um serviço da minha fonte de origem até o meu consumidor final, tá? Então eu tenho várias atividades dentro da logística acontecendo. E aí, quando essas tecnologias são adotadas de forma correta e estratégica, tá? Eu entendo que tem ganhos reais de eficiência nos processos aos quais elas estão vinculadas. Então, você pediu para explicar os conceitos, né? Então, primeiro, o IoT, né, que é o Internet das Coisas. Então, IoT, de maneira geral, resumida, né? Eu tenho o uso de sensores, né, capturando, coletando e transmitindo dados em tempo real. Então, que tipo de dados? De consumo, qualidade de alguma coisa, localização, tá? Temperatura, umidade. Eu tenho dados
sendo coletados e transmitidos em tempo real. O outro que você falou foi a inteligência artificial, tá? Então, a inteligência artificial, a gente sabe que ela busca replicar a inteligência humana através de dados e algoritmos, tá? Então, os sistemas que usam inteligência artificial recebem os dados de dispositivos IoTs, analisam e tomam decisões usando uma lógica humana, tá? Ok. O terceiro, a automação, que eu comentei, né? Eu sugeri a automação como uma tecnologia a ser incluída para transformação. Então, ela utiliza sistemas automatizados para realizar tarefas e operações. A gente, por exemplo, né? Automação, a gente vê esteiras em centros de distribuição que separam os pedidos e já encaminham. A gente vê robôs responsáveis pelo picking, tá? Em centro de distribuição. Picking é você ir pegar o produto e montar o pedidinho, tá? Daquele produto. A computação na nuvem, tá? Então, a computação na nuvem é quando a gente utiliza serviços de tecnologia pela internet. Então, sem eu precisar instalar esses serviços no meu computador e utilizar o meu servidor. E a computação na nuvem, ela viabiliza uma armazenagem maior de dados, tá? E uma escalabilidade. E aí, quando a gente olha para blockchain, né? O registro digital, similar ao registro contábil, então é um registro com segurança jurídica e contábil, tá? Ele é imutável, distribuído e tem os smart contracts e mecanismos de consenso, né? Então, na blockchain, a gente registra os eventos de forma segura e transparente. Beleza. Quando eu olho para tudo isso, posso usar de forma isolada ou combinada, de forma estratégica, que sim, a gente tem ganhos de eficiência. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar que produz açúcar para exportação. Então, é para exportação. Eu tenho sensores nas fazendas que me informam qual fazenda, de qual fazenda vem a cana, tá? Eu tenho sensor que capta dados sobre a qualidade da cana. Eu tenho sensor que captura dados sobre o combustível que foi gasto, a localização geográfica da fazenda, até mesmo para poder comprovar se está em área de preservação ambiental ou não, né? Através das coordenadas geográficas. Então, esses dados, né, da fazenda, transporte, chega na usina, a produção dessa açúcar, tá? Então, dados relacionados à produção, qualidade da açúcar. Esses dados são armazenados em uma blockchain, tá? Então, os sensores em dispositivos IoT capturam os dados lá da fazenda, capturam os dados da produção da cana, da produção do açúcar, são armazenados em blockchain. Blockchain está na nuvem, armazenado na nuvem, computação na nuvem. Então, uma inteligência artificial analisa os dados recebidos e pode, por exemplo, prever impactos do tempo de transporte. Uma inteligência artificial analisa os dados recebidos, pode recomendar ajustes logísticos, pode recomendar ajustes relacionados à qualidade dos lotes da cana, tá bom? Dos lotes da açúcar que está sendo produzido. Ao final dessa cadeia, tá? O açúcar que está destinado à exportação, ele recebe um certificado, né, digital de origem, contendo as informações que foram imputadas, né, na plataforma, e o consumidor, né, o comprador em outro país, escaneia esse QR Code e tem todas as informações, tá? Então, esse é um exemplo, tá? Eu tentei juntar aqui para você todas essas tecnologias e, de fato, faz sentido, né, o uso delas. Tem que ser olhado de maneira estratégica. Então, eu acredito, sim, que a convergência dessas tecnologias, combinação delas, olhadas de forma estratégica, elas podem trazer uma transformação profunda nas cadeias de suprimentos, tá, Flávia? Muito legal. Bárbara, que aula. Assim, ó, viu? Você conseguiu dar uma aula em poucos minutos. Que aula mesmo. Eu amei. Nossa, sensacional mesmo. Uma transformação que pode fazer. E agora, pra gente caminhar aí pro final do nosso podcast, pra quem tá escutando a gente, trabalha no setor, ou enfim, quer utilizar a tecnologia blockchain, qual seria a sua dica aí pra essas pessoas, empresas, darem os primeiros passos pra entender melhor, quem sabe começar a usar a tecnologia blockchain para a sua cadeia de suprimentos? Então, o primeiro passo, né, é a empresa identificar um problema real na operação dela, que pode ser solucionado com as características, então, de blockchain. Então, um problema real que pode ser solucionado com a rastreabilidade das informações, com a conciliação rápida
dos dados, tá? Com os registros imutáveis, tá? Então, eu olho para minha operação e vejo um problema real ali e que as características de blockchain podem solucionar, tá? Outro ponto é eu olhar para as informações da minha operação e pensar qual informação eu consigo extrair um valor de mercado com ela, tá? E que é o exemplo aqui da Hackify, tá? Então, qual informação que está ali que eu consigo transformar em um ativo digital com valor de mercado? Tá? Isso eu acho sensacional. Então, a empresa olha, identifica um problema, que as características de blockchain ajudam a solucionar, tá? Ou então, olha para as informações, identifica informações que têm valor de mercado, tá? O segundo ponto, avaliar a maturidade digital, tá? Dos participantes da cadeia, então da própria empresa e de um fornecedor que ela quer fazer um teste, tá? Porque é importante a maturidade digital, como eu comentei anteriormente, para garantir integridade, dados íntegros e confiáveis, tá? Na blockchain. Outro ponto é pensar, dar uma olhada, né? Em procurar cases similares do setor. Então, eu estou em determinado setor, que cases já existiram ou já existem nesse setor? Por quê? Tá? O último ponto, né? Procurar profissionais especialistas no assunto. Procurar profissionais especialistas no assunto, né? Para entender melhor onde pode ser aplicado, fazer esse brainstorming, trazer essa análise crítica, né, do meu processo, para entender onde eu consigo aplicar essa tecnologia para agregar valor ao meu negócio, para trazer eficiência, tá? Para conversar com a minha estratégia, tá, de mercado. Isso é extremamente importante. E aí, falando em especialista de mercado, como que as pessoas encontram você? Se as pessoas quiserem saber mais sobre esse assunto, saber mais informações, você dá um curso ou a pessoa pode procurar para fazer, sei lá, uma mentoria com você, aprender mais? Conta aí pra gente. Sim, Flávia, eu tô no LinkedIn, Bárbara Elis, né? Quem quiser conversar mais sobre o assunto, eu adoro falar desse tema. E fala Nesse muito bem, segundo muito claro. Muito bom. Bom, obrigada. Nesse segundo semestre, eu vou voltar para a sala de aula. Eu estou fechando, ainda não vou divulgar, né, exatamente qual instituição eu vou estar, porque eu estou fechando os trâmites. Mas no LinkedIn tem tudo, assim, tem todas as informações, né, eu acesso com frequência, a gente pode marcar para conversar. Tem algumas considerações importantes, né, antes da gente terminar aqui, que blockchain, ela dá o poder para a informação. Então, isso ficou eu achei isso o máximo, virou uma chave durante a pesquisa, quando eu percebi que é isso, né? Então, eu tenho informação, ativo digital com valor, tá? Então, um ponto é entender a informação e trazer um olhar estratégico para aquela informação, porque ela pode trazer um novo modelo de negócio para a empresa, como o exemplo da Hackify. O outro é explorar a segurança jurídica e contábil que os smart contracts e os mecanismos de consenso trazem. Porque aí eu posso melhorar a eficiência no processo de conciliação, eu olho para a governança, tá, da minha cadeia de suprimentos. Então, é nesse ponto, sabe, que eu sugiro que as empresas comecem a pensar e refletir. Então, ela não é tudo, tá? Mas se você não enxergou ainda a automatização que ela poderia trazer para o seu processo, você está perdendo eficiência. Se você não enxergou ainda uma informação que poderia ser um ativo digital com valor de mercado para você, você está perdendo um novo modelo de negócio. Então, eu acho que são esses pontos, tá, Flávia? Que as pessoas têm que pensar. Espero que tenha ficado clara a explicação aqui e que vocês tenham gostado. Muito, muito. Arrasou demais, arrasou demais. Vai ser convidada outras vezes. Eu falo isso para vários convidados, mas é porque eu gosto, assim. Vocês realmente dão uma verdadeira aula. Eu aprendo muito com vocês, sempre. Gosto de tecnologia blockchain, estudo a tecnologia blockchain, mas a gente sempre acaba aprendendo mais e mais. Então, só tenho a agradecer mesmo. Sensacional. Foi uma super, super aula que você deu pra gente. Vai ser convidada de novo. Pessoal, acompanhe, né, a Bárbara ali no LinkedIn, que ela passou o LinkedIn pra vocês. E acompanhe a gente. A gente tem podcast, tem muito conteúdo aqui de diversos assuntos para vocês entenderem sobre essa tecnologia, entender sobre smart contract, entender sobre tokenização. Então a gente fala sempre sobre isso, com o objetivo de educar vocês. E também a gente tem descomplique.com.br, que eu comentei aqui no meio do podcast, que lá tem muito conteúdo de graça, de qualidade para vocês aprenderem ainda mais, porque esse é o nosso objetivo, educar todo mundo. Bárbara, muito, muito, muito obrigada. Arrasou muito. Adorei. Obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada, time da LIC, pelo convite, tá? Estamos às ordens.